Olá a todos, estamos retomando o Diálogos Unesp, as entrevistas que a gente tem feito semanalmente para divulgação dessas questões relacionadas ao Covid-19, né? E hoje a gente também retoma uma entrevista com o professor Dr. Eduardo Cocobum, professor de educação do Departamento de Educação Física da Unesp. E, além disso, ele também é membro do Conselho Municipal de Saúde. Então, ele tem uma boa experiência nessa área. Mais ou menos 30 dias atrás, nós fizemos já uma entrevista com ele, né, falando sobre a questão do Covid em Rio Claro, especificamente em Rio Claro. Então, ele mostrou os gráficos, como estava a situação naquele momento. Então, hoje nós estamos retomando com ele para que ele atualize aquela situação e ele tente explicar o que aconteceu nesses 30 dias com relação o contágio na cidade, se houve expansão, se não houve aqui na cidade. Então, nós estamos retomando essa entrevista 30 dias após, para a gente ter um outro olhar sobre a situação nesse período que ocorreu aqui na cidade de Rio Claro. Então, a primeira questão que a gente faz para o professor Cocobum é exatamente isso. Quais são os dados novos que ele tem sobre o Covid em Rio Claro nesses 30 dias? O que aconteceu nesses 30 dias? Olá, Osmar, muito obrigado pela oportunidade. Nós acabamos de passar agora no dia 3 de julho, né, o 100º dia de Covid aqui em Rio Claro, e a gente estava naquele dia, praticamente ultrapassamos, né, chegamos à marca de 1.000 casos. E a gente vem acompanhando a evolução da Covid no município, dentro do nosso boletim anti-Covid que estamos produzindo aqui na Unesp de Rio Claro. A gente tem um panorama, né, diário, todo dia a gente atualiza esse site com os dados diários, né? Eu vou fazer um resumo do que aconteceu nesses últimos 30 dias. Uma das coisas muito importantes que já foi objeto desse diálogo está o número de reprodução da pandemia, né? Basicamente, o que é? É uma medida de quantas pessoas uma pessoa infectada vai contagiar, né, durante o período. Tá? Então, um número de reprodução, né, igual a 2 significa que uma pessoa vai contagiar outras 2. Tá? Se fosse 3, uma pessoa contagia 3 pessoas. Tá? E no controle de epidemias, pandemias, o que sempre se procura fazer é que uma pessoa passe a contaminar menos do que uma. Tá? Então, que esse número de transmissão caia para abaixo de 1. Então, a gente está vendo nesse gráfico aqui a evolução desse número de reprodução. Nós tivemos um período em Rio Claro que o número de reprodução estava baixo, ele estava abaixo de 1, e depois, lá no final de maio, meados de maio, ele começou a subir, né? Permaneceu por volta de 2 e pouco. Isso significa que a contaminação estava alta, né? Tá? Voltou a cair, e depois que começou a flexibilização, alguns dias depois da flexibilização, a gente vê que novamente voltamos a contagiar mais pessoas, né? Então, nós entramos num período de flexibilização sem ter aqueles indicadores que a gente estava com a doença controlada, né? E aí, examinando os dados, aqui a gente tem um gráfico do acumulado, né, dos números de casos acumulados. Essas linhas verticais marcam o período de tempo que foi necessário para dobrar o número de casos, né? Então, lá no começo, a gente tinha esse espaçamento e tal. Aproximadamente, quando a gente conversou da outra vez, estavam com um pouquinho menos de 300 casos, né, em Rio Claro. Tá? Lá pelo dia 17, a gente atingiu 348 casos. E de lá para cá, o que vem acontecendo? Passado 12 dias, nós dobramos o número de casos, né, em Rio Claro. Passados os outros 12 dias, né,
nós duplicamos de novo, né, o número de casos. Então, a gente tinha perto de 350, fomos a quase 700 casos 12 dias depois. 12 dias depois, a gente chegou praticamente a 1.400 casos, né? Se esse comportamento continuar reproduzindo, isso significa, se nada acontecer com relação ao isolamento, cuidados com higiene, distanciamento social, no dia 17, 19 de julho, a gente está projetando que vamos ter perto de 2.700, 2.800 casos em Rio Claro. Vamos dobrar, duplicar. E, passados mais 12 dias, a gente vai chegar no final do mês, a projeção mostra que a gente pode chegar a 5.500 casos. Então, hoje, nós estamos com 1.400, 1.500, tá? Até o final do mês, nós teríamos esse aumento para até 5.500 casos. Então, e é um número, né, bastante grande, em prazo de 20 dias, 24 dias, nós quadruplicaríamos o número de casos, né? Imagina o impacto que isso vai ter para o sistema de saúde como um todo. Nós tivemos alguns dias de estresse nos leitos aqui de Rio Claro, e isso levou a prefeitura a, por conta própria, voltar a retroceder, né, no Plano São Paulo, né, de combate ao coronavírus, né? Então, Rio Claro, por conta própria, retrocedeu da zona laranja para a zona vermelha, né, tá? Por causa do estresse que a gente tinha no sistema. Se a gente continuar assim, nós vamos ter novamente outro estresse no sistema. Olhando para aquele gráfico anterior, professor. Sim. Isto. Essa queda aí, nessa segunda queda na curva, mais abaixo, essa queda aí, tem alguma correlação com a questão dessa passagem de vermelho para laranja, e tem alguma correlação com a abertura? Existe uma correlação? É possível pensar nisso? Então, a gente está tentando entender o que aconteceu, né? O isolamento, né, praticamente não mudou, né? Tá? Agora, o que parece que tem acontecido ultimamente é que os exames, né, para diagnóstico da Covid começaram a demorar de novo, né? Então, nós tivemos aí um período que os exames começaram a sair muito rápido, quando a Unesp emprestou os equipamentos lá para Adolfo Lutz, né? E agora, o que eu fiquei sabendo recentemente é que os exames, né, estão sendo enviados para São Paulo, uma parte está sendo enviada para São Paulo. Porque eu imagino que seja isso. O número de casos começou a aumentar muito. A capacidade do Adolfo Lutz de fazer exames aqui em Rio Claro era perto de 100, né, 100 exames por dia, né? E a gente chegou a registrar quase 200 casos somente em Rio Claro, né? Isso significa que o número de pedidos de exame aumentou muito, tá? Então, é possível que nesse período tenha havido represamento de exames, né? Então, ao invés de ter efetivamente redução de casos, né, o que houve foi redução na velocidade de divulgação de casos, né? Porque quando a gente vai olhar dados de mortalidade e internação, a gente vê que isso não aconteceu, não reduziu, tá? Então, assim, o número de óbitos e o número de internações continuou naquele ritmo, né, e a gente vê que o número de casos novos reportados caiu. Isso não faz muito sentido, né? O que a gente está notando agora é que os exames estão demorando novamente para ser divulgado. Significa assim, aumentou muito o número de casos, o próprio sistema que faz o diagnóstico está sendo estressado. Ok. Uma outra questão que, olhando aí nesse gráfico, você citou a questão do número que um indivíduo contamina o outro, né? Isso. Uhum. E que o ideal é que esse valor seja menor do que 1. Esse é o ideal, que você consegue diminuir, né, vamos dizer assim, a curva.
Nós estamos olhando aí no gráfico hoje, vamos dizer assim, estamos com um valor de 2, subindo, né? Essa questão vai se projetar mais acima disso? Então, Ou a gente vai, onde que a gente tenta estabilizar essa questão aí? Onde que para essa questão, vamos dizer assim? Então, né, se a gente deixar a doença correr naturalmente, ela só vai acontecer quando 60%, 70% da população estiver imunizada, né? Tá? Isso significa, em Rio Claro, a gente teria que ter 120, 130 mil pessoas infectadas. Hoje a gente está perto de 1.500, né? Então, se a gente deixar a doença correr sozinha, a gente teria que chegar a tudo isso. O problema é que, se a gente deixar a doença correr, a velocidade de novas doenças aumenta muito, né? Tá? Então, o cenário que os epidemiologistas estão pintando para o Brasil, aliás, é para o mundo inteiro, né? É que a gente vai ter esses momentos de aumento de restrição e liberação de restrição, né? Se a gente deixar correr muito, a gente lota os hospitais ou satura os hospitais, aí a gente não teria condições de atendimento. É o que aconteceu em Guayaquil, né, no Equador, que lá o que aconteceu? Assim, a população, sei lá por que razões, resolveu não atender as medidas de isolamento, e o pessoal foi para a rua. O número de casos aumentou e a gente viu o cenário lamentável, né, na televisão, a gente morrendo na rua, né, pessoas largadas para morrer na rua, ou então pessoas que morreram em casa e depois a funerária tinha que buscar a pessoa dentro de casa, né? Se a gente deixar correr, vai acontecer isso. Então, os epidemiologistas sugerem que a gente faça uma restrição, aumento de isolamento, até esse número de transmissão cair para abaixo de 1, né? Fique abaixo de 1 durante umas 2 semanas. Uma última questão. Hoje, o governador de São Paulo, o Dória, fez um novo replanejamento no Estado, uma nova reorganização no Estado com relação à questão de liberação de regiões e não liberação de regiões, né? Os dados mostrados lá, um dos dados mostrados lá, que São Paulo, principalmente a cidade de São Paulo, a cidade central de São Paulo, já vem com algumas semanas estabilizado, né? Estes dados. E Rio Claro, a região de Rio Claro, que estava numa região de vermelho, eles hoje liberaram para a região laranja. Você poderia falar um pouco sobre essa mudança, né, de vermelho para laranja, olhando, né, principalmente olhando por esses dados que você tem aí, que nos parece que não é um dado muito confortável com relação a essa mudança. Osmar, essa pergunta é interessante, né? O Plano São Paulo, ele foi previsto para ser aplicado por departamentos regionais de saúde, né? A estrutura administrativa da saúde funciona por um agrupamento de municípios chamado departamentos regionais. Rio Claro faz parte do departamento regional de Piracicaba, né, onde a gente tem 26 municípios, né? Então, como a administração depende do departamento regional, faz mais sentido, do ponto de vista administrativo, aplicar medidas parecidas, né, semelhantes para a região. Tá? Dentro do departamento de Piracicaba, nós temos Limeira, Rio Claro, Piracicaba. Tá? Se a gente olhar esses 3 municípios, né, são os 3 municípios que têm mais casos e mais mortes. Né? Além desses 3 municípios, existem outros 23, né, alguns que chegam até a divisa de Minas. Né? Tá? Então, o que, na verdade, determinou essa promoção, entre aspas, da zona vermelha para a zona laranja é o desempenho desse conjunto das cidades. Tá? Agora,
Se a gente olha isoladamente, né, Rio Claro, Piracicaba e Limeira, são cidades que estão com casos, número de casos bastante grande, óbitos relativamente grande. Em Rio Claro, especificamente, a gente está vendo que a epidemia está, assim, acelerada, né? Entre aspas, no fim, não sei se dá para dizer que a gente foi beneficiado, né? Tá? Mas a gente acabou sendo promovido, entre aspas, né, por causa do desempenho de outras cidades, né, que são mais distantes da capital e tudo mais, né. Então, se a gente olhar o mapa hoje, nós temos assim, no litoral, na região do litoral, está em zona amarela, né, e envolve São Paulo, Grande São Paulo. Aí a gente vem a grande região de Campinas, que está em vermelho, né, e a gente tem, logo em seguida, Rio Claro, tá. O que vem acontecendo com a epidemia é que a epidemia vem vindo da capital para o interior, né, tá. Então está acontecendo um fenômeno interessante, a capital estava com problema, eles tiveram que criar aqueles hospitais de campanha. A capital deu uma aliviada, né, então eles conseguiram relaxar um pouco, o isolamento. Mas, com a interiorização, chegou em Campinas. E hoje Campinas, né, esses últimos dias, Campinas está lotado. Tanto é que já está se falando que pacientes de Campinas seriam enviados para São Paulo, lá no Ibirapuera, tá. Essa onda vai acabar chegando por aqui também, né, nessa região de Piracicaba. Então a gente, todo cuidado no momento é pouco, né. Não é porque, a zona inteira, né, a região inteira de Piracicaba melhorou, que significa que Rio Claro está melhor, né. Vai haver, né, pode haver situações como houve, há cerca de 2 semanas atrás, que o município, mesmo estando na zona laranja, teve que, por conta própria, retroceder para vermelha, né. As UTIs estavam lotadas, não tinha mais como colocar paciente na UTI daqui, né. Então, né, os pacientes começaram a ser mandados para outros municípios, mas a prefeitura resolveu, bloquear um pouco. Tanto é que ontem, hoje, é ponto facultativo em Rio Claro, né, que é também uma medida para tentar conter a disseminação do vírus aqui, tá. Então, houve o benefício, entre aspas, por causa do desempenho da região como um todo. Mas a gente tem que olhar também o município. Olhando o município, a gente ainda não está confortável. O que nos parece, diante de todas as incertezas sobre esse coronavírus, né, que o mundo todo também tem muito mais incerteza do que certeza, uma coisa fica muito claro nesses dados, nos dados do Estado, na velocidade da contaminação, que a única forma da gente poder estar amenizando toda essa questão é o isolamento. Essa é a única coisa que está funcionando, que a gente hoje já tem certeza disso, né? Tanto para diminuir a contaminação das pessoas, para baixar aquele R lá que você falou para menos de 1, como para que os municípios tenham capacidade de montar uma infraestrutura e não lotar os hospitais. Acho que isso é fundamental. Então, o isolamento ainda seja o isolamento de 2 metros entre as pessoas, seja o uso de máscara, seja o uso de proteção. Então, isto o uso de álcool gel e o uso de proteção. Então, isso parece que é a coisa mais correta a ser feita no momento, diante de tantas incertezas que a gente tem com relação às certezas desse vírus. Você concorda com isso? Isso. No momento, realmente, a única medida que existe mesmo é esse distanciamento, né? Porque o vírus se espalha porque as pessoas ficam próximas, né? E você acaba trocando o vírus um com o outro, né? Aliás, a grande novidade dos últimos dias é que a OMS, depois de muita insistência de vários cientistas, né, finalmente reconheceu que existe a transmissão
pelo ar, né? Era uma coisa que a OMS ainda não tinha admitido. Tá? E essa semana mesmo é que a OMS lançou uma nova orientação dizendo, olha, existe transmissão pelo ar, sim. Né? E isso vai ocorrer em ambientes fechados, ambientes mal ventilados, né? Tá? Então, como esse é um aspecto que estava sendo negligenciado, né? Estava sendo negligenciado, eu acho que houve circulação de muitas pessoas em ambientes altamente virulentos, né? Sabe? Eu imagino que tenha acontecido isso. Então, você tem que manter o distanciamento social, distanciamento, né? O pessoal fala 1 metro, eu acho que é melhor a gente ser prudente e dizer assim, olha, com 2 metros cai muito a transmissão. Uso de máscara, uso de álcool gel, né? Isso é extremamente importante. E se você olhar para o lugar e sentir que não está tendo ventilação, é melhor pular fora. Tá? É melhor fazer esse isolamento. A outra coisa que a gente vê é que as pessoas relaxam, né? Tá? As pessoas relaxam. Existe uma figura que agora está começando a ser bem descrita, chamada de super propagadores. Uma pessoa ou circunstâncias que conseguem propagar o vírus para muita gente de uma só vez, né? Houve um caso na Coreia do Sul que 5.000 pessoas foram contaminadas por causa de uma pessoa, né, que apareceu num culto, isso foi sendo transmitido de um para outro, chegou a 5.000 pessoas, né? Então, existem esses eventos de superpropagação, né? E, assim, isso acontece quando você entra no comércio ou então quando você reúne sua família, né, como tem acontecido, ou quando você faz aqueles pancadões, né? Tá? É o momento que todo mundo relaxa, né? Todo mundo se conhece, aí confraterniza, abraça, beija, pronto, acabou. Né? Está aberta a porta para a superpropagação. Então, isolamento é isolamento. Fique isolado. Ok. Nós queríamos agradecer muito o professor Eduardo Cocubum por esses esclarecimentos, e acho que daqui uns 20, 30 dias, nós esperamos que as coisas já tenham amainado muito, mas a gente volta para fazer uma outra análise desse período para a cidade de Rio Claro, que isso é extremamente importante. Muito obrigado, professor. Obrigado, espero que daqui a uns 20, 30 dias eu possa vir aqui e falar assim, nossa, essa previsão foi totalmente errada, foi melhor, houve muito menos contágio do que esse.